Gente, nessa época do ano, graças a Deus, tem muitas imagens bonitas, muitas imagens verdes. E alguns vídeos eu faço assim, com essas belas imagens. Nossa, gente, desculpa, eu nem falei bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom. Se inscreva no meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo. Nós vamos fazer a leitura aqui hoje do Evangelho de Lucas, capítulo 9. É a segunda parte. Esse capítulo é bem grande, dá para fazer em 3 vezes. Hoje é a segunda parte do capítulo 9 de Lucas. Que Deus nos ajude a gente entender esse livro e, como se diz, e eu já recomendo a vocês, leia o Evangelho de Lucas todinho. Ensine, se você tem igreja ou conhece alguém que tem, ensine o Evangelho de Lucas. Foi escrito pelo Lucas, um amigo de Paulo que se converteu, que é o Dr. Lucas, uma pessoa estudada, que fez toda a pesquisa, entrevistou os apóstolos, tudo para escrever esse Evangelho de Lucas. E também ele escreveu o Atos dos Apóstolos, o que deu para deixar, né? Ele escreveu até o final da vida de Paulo, depois ele não escreveu mais. Mas até hoje a história da Igreja de Cristo está sendo montada, ok? Até hoje o Senhor Jesus continua falando, o Espírito Santo continua falando, o Pai Eterno continua falando, e até hoje a Igreja de Cristo está sendo montada. A história está sendo formada. Montada não, formada. Até hoje a história da Igreja de Cristo está sendo formada, ok? Até o dia que quis vir buscar sua noiva. Então se inscreva lá no meu canal Comunidade Unida de Cristo no YouTube. Tem a página Bíblia Diária Helena, onde eu faço as lives. E tem o meu perfil do Facebook, que eu faço outras lives lá também, que é Cristã com M, Helena de Almeida. Mas vamos aqui à leitura, para a glória de Cristo Jesus. No dia em que ele estava a orar, então começa assim, gente, aqui começa um dia que o Senhor Jesus estava orando com os discípulos, ok? Um dia que ele estava ali orando com os discípulos, ok? Um dia em que ele estava a orar, não, na realidade ele não estava orando com os discípulos, ele estava orando a sós. O Senhor Jesus gostava muito de orar a sós. Às vezes aqueles discípulos não ajudavam muito ele nas orações. A vez que ele pediu, né? Da vez que ele pediu lá para ser... A vez que ele pediu para... Como se diz? Para os discípulos orar com ele, os discípulos não oraram, né? Foi dormir. Mas vamos lá. No dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Ou o que as pessoas dizem que sou eu? Okay? Responderam-lhe: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Amém? O Cristo de Deus. Que falar que o Cristo de Deus, gente, é a mesma coisa de falar o Filho de Deus, é a mesma coisa de falar o Messias, que os profetas profetizaram que viria, ok? O Messias que Israel espera. Então, na realidade era isso que ele estava dizendo, nessa resposta, ok? Até a página saiu do lugar, misericórdia. Misericórdia.
Vamos lá. Então eles responderam que era o Cristo de Deus, que significa o Messias, o Filho de Deus, ok? E continuando, ordenou-lhes energicamente que não o dissesse a ninguém. Ok, eles acertaram, mas não era para falar. As pessoas pensam que o Senhor Jesus cresceu com todo mundo sabendo que ele era o Messias. Não, gente. As pessoas não sabiam. Às vezes ele dava a dica para alguns. A primeira vez que ele leu Isaías 61, para revelar que ele era o Messias na sinagoga, lá em Nazaré, após o batismo e após os 40 dias de jejum no deserto, primeira vez que ele fez isso, o povo já queria matar ele. Já queria matar ele, ninguém acreditava que o Senhor Jesus era o Messias. Às vezes nós somos desprezados, ninguém acredita. As pessoas acham que a gente é um zero à esquerda. Deixa achar, gente. Você vai pregar a palavra de Deus, as pessoas te desprezam. Acham que você é um zero à esquerda, deixa achar. O importante é que Deus acha de você. Então, quando o Senhor Jesus revelou que ele era o Messias, lendo Isaías 61, o povo já queria matar ele. Então, quando ele perguntou ali para os apóstolos, os discípulos na época, os discípulos dele, eles falaram, olha, eles falaram, o povo fala que você é João Batista que ressuscitou, que é o profeta Elias que voltou, né? Que Elias não morreu, então voltou. E aí ele foi e perguntou para os discípulos: e vocês? Aí o Pedro é a pedra que tropeça e também que edifica, ok? Pedro é a pedra que, e antes ele era pedra de tropeço, mas ele se tornou pedra de edificar. A igreja de Roma foi edificada em nome de Pedro e está até hoje. Ou protestante gostando ou não, é assim que é a história e ninguém vai mais conseguir mudar. Não adianta querer inventar outra história para o cristianismo. Não adianta. Você vai estar dando murro em ponta de faca. Vamos lá. Perguntou-lhes então: e vós, que dizeis que sou? Pedro respondeu: o Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido, que os profetas falaram que viria para nos salvar. Eu estou aqui aumentando as palavras porque eu sei que era assim que eles esperavam, ok? Isso Jesus ordenou energicamente, falou muito sério com eles: olha, ok, eu sou o Messias mesmo, mas vocês fiquem quietos, não falam isso para ninguém. Então não era assim a coisa que todo mundo sabia. O Senhor Jesus ia revelando assim aos pouquinhos, ok? Maria sabia, Isabel sabia, provavelmente como Isabel já era idosa, já devia ter morrido. João Batista já tinha decapitado o pescoço. Então quem ali, José já tinha morrido, nos fala mais de José. Quem ali sabia daquela história era Maria e Jesus, que sabia que Jesus era o Messias. E aí ele foi revelando aos seus discípulos, que não foi criado em Nazaré. Os discípulos de Cristo eram ali da Galileia. Nazaré era perto da Galileia. Mas o Senhor Jesus foi chamar os discípulos lá na Galileia, pescadores. Só você ler o evangelho direitinho. Vamos lá. E acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, os sábios de Jerusalém, ok? Pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, os escrivãos da Torá. É necessário que seja levado à morte e que ressuscita ao terceiro dia. Então, assim que o Senhor Jesus confirmou para eles que o Senhor Jesus... Porque até então eles achavam que o Senhor Jesus era só um profeta. O profeta da Galileia. Era assim que eles chamavam. Profeta da Galileia. O Senhor Jesus era chamado profeta da Galileia. Ok? Porque
Ele era de Nazaré, mas depois que ele foi perseguido em Nazaré, assim que ele voltou do deserto e foi ler Isaías 61, o povo de Nazaré já queria matar ele. Ele foi para Galiléia, beira do mar, do lago. Não é um mar oceano, é um grande lago. Acho que, se não me engano, é um lago de água doce maior que existe. Mas ali tinha muitos pescadores. Então o Senhor Jesus foi ali e chamou os discípulos dele, né? E começou a revelar para os discípulos dele que ele, tipo assim, ele não era só como João Batista. Ele não era só um profeta de Nazaré e nem só um profeta da Galiléia. Ele era o Filho de Deus, o Messias esperado de Israel, que até hoje eles estão esperando. Gente, não vai vir. Se vir um Messias aí igual eles esperam, vai ser um falso. O verdadeiro Messias é Jesus de Nazaré, e ele vai voltar nas nuvens, no cavalo branco, como está escrito, com som de trombetas. É assim que tem que esperar o Messias. Não vai nessa ilusão de religião, não. Tem um monte de cristãos negando Cristo para ir atrás de religião, para ir atrás da religião que rejeitou Jesus. É isso que eu quero dizer. Para ir atrás da religião que rejeitou o Senhor Jesus. E estão virando apóstatas da fé. Porque a forma que o Senhor Jesus vem, poucos acreditam. Poucos acreditam da forma que ele vem. Vamos lá, gente. E o Senhor Jesus já revelou ali tudo. Ó, é isso mesmo. E eu vou morrer, vou sofrer muito. Os sacerdotes vão me condenar, vão me mandar para os gentios. Eu vou morrer, mas depois do terceiro dia eu vou ressuscitar. Aqui já falou tudo. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, eles estavam ali todos empolgados com Jesus, fazendo milagres. Tinha terminado de fazer a multiplicação dos pães. Estava todo, opa, a gente não passa mais fome. Aonde que o mestre estiver, a gente não passa mais fome. Se a gente, qualquer coisa, a gente faz uma padaria aí e começa a vender pão. Porque o mestre multiplica e a gente vai ficar rico. Não, gente, eu estou pensando isso aqui, mas pensa, se fosse você que estivesse no lugar. Eles não estavam esperando que o Senhor Jesus ia morrer. Muito menos daquele jeito. Ok? Quando o Senhor Jesus conta tudo aquilo, todo mundo teve que ficar com aquela cara. Sabe aquela cara de: eu não estou acreditando que ele está falando isso? Aí o Senhor Jesus já pega, o Senhor Jesus conhece o nosso coração, o Senhor Jesus já pega e já fala assim: olha, quer saber? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Sacrificar a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Ei, mas peraí. Espera aí. As igrejas de hoje dizem que você não precisa fazer nada. Levantou a mão, está salvo, vai para o paraíso, não precisa fazer mais nada. Mas o Senhor Jesus aqui falou: mas quem sacrificar a sua vida por mim, salvá-la. Peraí, eu vou ficar com essas igrejas modernas aí que não sabem fazer interpretação da doutrina do apóstolo Paulo, ou eu fico com o que Cristo falou? Paulo também não pregou moleza para ninguém. Paulo também não alisou ninguém. Paulo também não passou a mão na cabeça de ninguém. Paulo também, quando teve um cara lá que estava no adultério, Paulo falou que ia ser entregue a Satanás. Mas os crentes de hoje fazem interpretação errada de Paulo. Começou pelo líder deles há 500 anos, fazendo interpretação errada de Paulo, fazendo interpretação errada dos pais da igreja. E até hoje continua. Até hoje continua. As pessoas não gostam de me ver pregando evangelho. E eu estou falando de crente. Crente que não gosta de ver eu pregar o evangelho. Por quê? Porque eu estou lendo o que está escrito aqui, gente. Eu não inventei doutrina. Eu não acredito nessas doutrinas que esse povo de 500 anos para cá prega. Eu já acreditei, mas eu sempre acreditava assim, com o pé atrás.
Sempre assim, porque eu li a Bíblia. Eu sempre acreditei, mas com o pé atrás. E agora eu fui ver que eu estava certa de estar com o pé atrás. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Sacrificar a vida por amor de mim, salvá-la-á. Sacrificar a vida por amor de mim, salvá-la-á. Meu Deus. Mas não é só levantar a mão, tá salva pro céu, não precisa fazer mais nada. Aí você vai atrás desses pastores que pregam isso, que você vai ver o final, onde que você vai terminar. Vamos continuar. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo, e se causa a sua própria ruína. Sabe o que acontece, gente? As pessoas, eles querem números e números e números na igreja. Eles querem mostrar para a igreja católica que a igreja deles é melhor do que a igreja católica. Então, eles têm que tratar as pessoas pisando em ovo. Ai, cuidado para não magoar, cuidado, senão ele vai embora. Senão ele vai embora da igreja. E você sabe que as pessoas saem da igreja, você sabe o que acontece, né? Eu não estou falando da igreja de Cristo, porque quem está na igreja de Cristo nunca sai. Quem está na igreja de Cristo, está na igreja de Cristo. Quem está obedecendo ele, andando em santidade, está na igreja dele. Eu estou falando dessa igreja de 4 paredes. Essa igreja de 4 paredes, ela precisa de, quanto mais número de pessoas maior ali, melhor para eles. Então, eles têm que ficar agradando o cliente o tempo todo. Eles fazem culto para o cliente. É para agradar quem entra. É muita bajulação, muito mimimi, até você não estiver precisando verdadeiramente deles. Vamos seguir em frente? Vai cair por terra em nome de Jesus toda a falsidade que usa o nome de Cristo nessas igrejas modernas. Vai cair por terra em nome de Jesus? Vamos lá. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Nós temos que ser cabeça, viajar na classe, como é que fala? Aquela primeira classe, para o mundo inteiro, ficar nos melhores hotéis. Olha o que o Senhor Jesus falou. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se vem a perder a si mesmo e se causa a sua própria ruína. De vez em quando tem pastores e pastoras se matando. Já fizeram viagem para o mundo inteiro, andou de primeira classe, ficou no hotel 5 estrelas, mas se matam. Se matam. Por quê? Quem quer ganhar a sua própria vida, perdê-la. Gente, isso é forte. É forte. Obrigado, Jesus, por o Senhor mostrando a tua palavra que está escrita. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Ok? Não usa o nome de Deus para ficar rico. Não usa o evangelho para ficar rico. Não usa. Porque o final vai ser triste. Ok? O final vai ser triste. Em verdade vos digo que dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão até que vejam o reino de Deus. Que esse versículo aqui é muito polêmico para entender ele, ok? Mas eu vou pelo menos procurar falar o que eu entendo. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Aqui já entra um outro episódio. Subiu para o monte orar. Os três queridos que sempre andavam com o Senhor Jesus. Eles eram o cabeça da igreja de Jerusalém. Esses 3 aqui, o Pedro, Tiago e João, depois eles que tomavam conta da igreja de Jerusalém, mas Pedro era o líder, ok?
Vamos lá. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Ali é a transfiguração do monte. Ali aparece, gente, Moisés e Elias. Ok? Eis que falava com ele, 2 personagens eram Moisés e Elias. Apareceu, o Senhor Jesus transformou. Naquele momento, o Senhor Jesus ficou com o corpo glorificado e apareceu Moisés e Elias também, tudo de branco ali. E os 3 discípulos olhando toda essa cena maravilhosa. O Pedrão, como sempre é adiantado, Pedrão ficou tão empolgado que começou a falar coisas em vez de ficar quieto. Porque às vezes a gente faz isso, em vez de ficar contemplando a glória de Cristo, a gente fica falando, inventando coisa da nossa cabeça. Então, quando ele, e eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias. E apareceu envoltos em glória, e falava da morte dele, que havia de cumprir em Jerusalém. Olha lá, o Senhor Jesus conversando com Moisés. Lembra que o Senhor Jesus fala, Moisés viu o meu dia e se alegrou por isso? O Senhor Jesus ali conversando com Moisés e Elias e falando, comigo vai ser diferente. Eu vou passar pela cruz. Ok? Elias diz que subiu aos céus. Moisés diz que um anjo do Senhor levou ele. Não sabemos se Moisés teve um tipo de um arrebatamento, com o corpo glorificado. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, né? Só sai que ninguém achou o túmulo dele. Mas se tivesse achado também ia ter muita idolatria sobre o túmulo de Moisés. Um anjo. A gente tem um anjo da morte. Quando o Senhor Jesus morreu, não foi o anjo da morte que tirou a vida dele, não. Ele entregou o Espírito ao Pai. Ok? Ok? Nós possamos seguir o exemplo de Cristo. Na hora que tiver que morrer, dizer, Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então, estavam os 2 ali, em glória. E ele, falava da morte dele. O Senhor Jesus falando da morte dele para Moisés e Elias, que ia acontecer em Jerusalém. Por quê? Por quê? Mas por que só Jesus teve que passar por isso? Porque só a morte de Jesus que ia salvar a humanidade. Se Moisés tivesse morrido assim, se Elias tivesse morrido assim, eles só iam salvar eles mesmos. Mas a morte de Cristo salva a humanidade. Aleluia. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertar, viu a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Gente, esse negócio demorou, deu até tempo para Pedro e os outros discípulos dormir. Eles dormiram, demorou ali, ninguém sabe quanto tempo foi. Eles dormiram, quando eles acordou, ele viu aqueles 3 seres de luz na frente deles. Quando esses se apartaram de Jesus, Pedro diz, mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E aqui a Bíblia diz, ele não sabia o que estava dizendo. Pedro não entendia nada. Se o próprio Senhor Jesus estava falando para Moisés e Elias que ia morrer em Jerusalém, crucificado, os discípulos já queriam fazer 3 tendas ali, um para cada um morar no monte. Pedro lutou até na última hora para que o Senhor Jesus não entregasse a vida. Pedro só se afastou de Cristo porque depois dele negar, ele ficou com vergonha. E aí ele desapareceu, só aparecendo no domingo de manhã no túmulo junto com as mulheres, ok? Vamos lá. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e o encobriu-os com sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer,
nas nuvens tiveram um grande pavor. Okay? Olha aí, veio uma nuvem, cobriu eles e eles subiram. Moisés e Elias. Quem está em Cristo não está morto, gente. Moisés e Elias não estavam mortos. Os santos que a Igreja Católica fala não está morto, não. Morto está a tua fé. É claro que eu não vou sair por aí conversando com o santo sozinha, que eu vou parecer uma doida. Eu converso com Jesus. Mas que o santo está morto, não está não. Está morto é a fé do povo. Desses cristãos modernos, a fé está morta. Ele não entende nada do mundo espiritual. A gente tem pessoas que não entendem nada do mundo espiritual. Ela lê a Bíblia, mas ela não entende do mundo espiritual. Vamos lá. Então da nuvem saiu uma voz. Este é meu filho muito amado. Ouviu. Aí quando eles começaram a dar muita ideia ali, Deus o Pai falou: a ele ouvir, dá ouvir o que ele fala. Ele é meu filho. Eu amo ele. Ok? Enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. E os discípulos calaram. Só ficou quieto. Pedro só calou a boca, só ficou quieto quando viu a voz do céu. Aí ficou temoroso. Os discípulos calaram-se e ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Ficaram tudo quieto, ficaram tão assustados que ninguém nem comentava mais sobre o assunto, porque estava com medo. Por quê? Porque a voz repreendeu eles, viu? A voz repreendeu eles, por isso que eles ficaram com medo. E eles sabem que com Deus de Israel não se brinca. Vamos lá. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eles passaram a noite inteira lá em cima do monte, gente. Não foi assim coisa de 1 minuto, não. Não foi uma visão assim, relance rápido, igual as pessoas pensam, não. Eles passaram a noite inteira lá. Quando as pessoas estão diante da glória de Deus, a pessoa não quer mais sair. É maravilhoso, é muito bom. Vamos lá? Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Aí o Senhor Jesus desce. Eu vou parar por aqui, gente, que aqui já começa outra história, ok? Então eu vou parar por aqui. Então, no dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Ok? E aí depois a gente continua na próxima live, porque já entrou outro assunto. Mas a gente precisa parar para pensar. Eles passaram a noite inteira no monte, vendo a glória de Deus, Deus falando, que os discípulos ficaram, até a Bíblia fala que eles ficaram um tempo sem tocar no assunto. Por quê? Porque eles foram repreendidos, porque eles estavam falando coisa com coisa, sem saber o que está falando, igual essas pessoas que lê a Bíblia por aí, abre igreja, inventa doutrina e fica falando coisa por coisa. É igual os discípulos ali, ficavam falando coisa nada a ver, como diz, coisa nada a ver. É coisa nada a ver. Se Deus aparecer, mandar um anjo, mostrar sua glória, tem gente que aí que não crê em dons, não crê em nada. Se aparecer um anjo na frente, cai mortinho na hora. E se acha o tal, se acha o dono da sabedoria. Vem conosco, Pai, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, eu vou finalizar a live aqui. Que o eterno Deus vos abençoe. Cubra a todo aquele que assiste, me acompanha na live. O Senhor cubra vocês com a graça do Senhor. Leva a salvação à família. Leva a paz. Leva a prosperidade. Leva, aleluia, glória a Deus. Leva a saúde. Eu também preciso. Que o Senhor abençoe todos aqueles que levam a palavra de Deus a sério. Não vai no embalo dessa multidão das igrejas modernas. Não vai. Não vá no embalo dessa multidão das igrejas modernas. Não vai no embalo do espírito de rebeldia do homem que começou novas igrejas no ano 1500 para cá. Não vai nesse embalo. Não vai, não. Porque cada dia parece que as pessoas estão ficando mais estranhas da cabeça. E eu vos deixo na paz do Senhor. Paz, shalom, shalom.